Um dos temas do presidente Lula, tanto em Portugal quanto na Espanha, foi novamente a reativação dos entendimentos para um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Para a gente poder entender melhor o que significa isso, professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC, aqui de São Paulo, conosco. Professor, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Obrigado você novamente por me receber. É um prazer estar com vocês. Rodrigo, conta pra gente o seguinte, esses acordos estão sendo feitos entre blocos e não necessariamente entre países? Exatamente, né? A ideia desse acordo é envolver dois blocos regionais, o maior bloco regional do mundo, que é a União Europeia, e o bloco regional que mais interessa historicamente o Brasil, né? Acho que talvez o primeiro grande bloco de integração regional, que foi o Mercosul, né? Um bloco exclusivamente comercial, né? Mas vale mencionar também que nesse momento, né? E acho que o que interessa essa visita do Lula à Espanha é justamente o fato de que tem duas lideranças, né? O Brasil vai presidir o Mercosul nesse próximo ciclo, a Espanha vai presidir a União Europeia nesse próximo ciclo, e se tratam de dois países que têm na sua presidência um alinhamento aí em termos ideológicos, né? O Brasil do Partido dos Trabalhadores e a Espanha com a presidência do Pedro Sánchez, que é um presidente do Partido Socialista Operário da Espanha, né? Então existe uma expectativa bastante grande nesse sentido, porque essas duas lideranças poderiam tentar superar os entraves que bloqueiam, né, a formalização, a concretização desse acordo bilateral. Rodrigo, aparentemente, quando a gente pensa no acordo Mercosul-União Europeia ou qualquer outro bloco, a gente olha só para o lado econômico. Há outros fatores que pesam para a realização ou não desses acordos? Sem dúvida, né? Eu acho que o principal, um dos principais entraves no estabelecimento desse acordo se refere ao tema climático, né? Inclusive a França é um estado da União Europeia que pesa bastante nesse tema, né? Inclusive quando o acordo foi firmado, o compromisso, né, de fechamento desse acordo em até 5 anos, até em 2019, uma das grandes preocupações dos apontamentos dos franceses na época era se de fato o Brasil teria, por exemplo, disponibilidade, né, conseguiria cumprir com os compromissos do Acordo de Paris. Né, o Brasil que é a principal liderança do Mercosul, mas também os outros estados. Né? Então, por exemplo, a questão climática, ela afeta. Né? Uma segunda questão que afeta e que foi bastante perguntado para o Lula na visita à Espanha, e aí afere particularmente o Brasil, nem tanto o bloco, é a questão da guerra na Ucrânia, né? Então, em que medida, quais seriam os posicionamentos brasileiros nesse tema, em que medida esse bloco regional sul-americano estaria engajado com os temas, com as questões que envolvem o Ocidente, né? Se o Brasil está de fato neutro nessa guerra, se ele está posicionado de alguma maneira, e a resposta do presidente Lula naquela oportunidade foi uma resposta bastante tradicional no sentido da diplomacia brasileira, que é a neutralidade, a busca pela paz, né? A busca por soluções pacíficas e o interrompimento imediato dessa guerra, né? Então, note aí que são temas que claro, vão tangenciar a questão econômica, mas estão mais relacionados à questão climática, à questão dos conflitos internacionais. Compreendo. Que vantagens tem fazer um acordo com a União Europeia? Boa pergunta, Heródoto. É muito interessante a gente notar que acho que a tradição da política externa brasileira, e particularmente a política externa dos governos petistas, é uma tradição multilateral, é uma tradição que busca caminhos mais globalizados e universalistas para que o Brasil tenha uma participação ativa no sistema internacional. Né? É claro que durante os 2 primeiros governos do Lula e a continuidade com o governo Dilma, existiu uma preferência, né, uma tentativa de que esse processo de participação fosse engajado através do Sul global, né, principalmente os BRICS ali foram ativados nesse sentido, e a manutenção do Mercosul como grande alternativa. Mas não tenha dúvida, né, de que, de fato, para uma participação global integral, completa, universal, né, de fato, nós temos que engajar todos os atores, né, internacionais. E a União Europeia
é uma experiência de integração regional que inspirou todos os outros blocos que foram criados. Então, associar o Mercosul à União Europeia significa, de maneira geral, né, você está combinando uma quantidade de empresas, uma quantidade de pessoas. Nós estamos falando de um mercado de 780 milhões de habitantes, né, que engajam essas duas regiões, né? Integraria, né, em grande medida, uma possibilidade de oportunidade econômica, oportunidade comercial, né? E é nesse sentido que seria interessante para o Brasil, Heródoto. Perfeito. Professor Rodrigo, muito obrigado aqui pela aula. Imagina, eu que agradeço, Heródoto. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Está aí, portanto, cada vez mais claro, né? As coisas, na medida que os nossos entrevistados vão explicando, a gente vai pensando, a gente vai somando outras informações e análises daquilo que a gente já sabe, e ainda a gente vai formando aí nossa opinião também a respeito desse assunto.